Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Dentro da organização do Ministério Público, vamos falar nesse vídeo, na Constituição Federal de 88, vamos falar nesse vídeo sobre garantias, vedações e funções institucionais. Tá? Então, fechou aí seu edital, nesse ponto. Né? 128, parágrafo 5º, no inciso 1, ele vai falar das garantias. Então, ele fala, olha, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. Então você tem as leis complementares, você tem a lei complementar do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo a organização, atribuições e o estatuto do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tem a do Paraná, tem a de Minas, tem a do São Paulo, por aí vai. E tem o da União também. Né? Então, o que tem que ser estabelecido com relação aos membros? E, aliás, a própria Constituição já estabelece, mas o que tem que ser repetido lá? Tem que ser repetido. Então, aqui, a própria Constituição já coloca como garantias. Leva isso para a tua vida. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. E, principalmente, esses dois aqui, que caem muito em prova. Os membros, você sabe, são os, no caso do Ministério Público do Rio, são os promotores de justiça e os procuradores de justiça. Promotor de justiça que atua em primeira instância. Procurador de justiça que atua na segunda instância. O promotor, com o tempo, ele vai a procurador. Eles têm vitaliciedade. O que significa isso? Vamos lá. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. Vitaliciedade é diferente de estabilidade. Estabilidade é diferente de vitaliciedade. Você está fazendo um concurso para técnico ou para analista e você está buscando a estabilidade. O que significa estabilidade? Que você só pode perder o cargo através de 4 meios. Através de um processo administrativo, assegurado ampla defesa e tudo mais. Através de um processo judicial, uma sentença judicial, mediante avaliação periódica avaliação periódica de desempenho. E tem uma outra possibilidade lá no artigo 169 da Constituição, 68, acho que 169 da Constituição, que fala em redução de gasto com pessoal, uma coisa que está escondida lá na Constituição que quase ninguém fala. Mas quando você faz concurso para Tribunal de Contas, eles pegam esse negócio aí. Mas você tem as 3 lá da parte inicial da Constituição, né? Processo administrativo, processo judicial e avaliação periódica de desempenho. Tem uma 4ª escondida lá no final. Pois bem, o vitalício só pode perder o cargo através de uma única possibilidade, que é uma sentença judicial e transitada em julgado, aquela que não cabe mais de recurso. Então, o membro do Ministério Público, ele só pode perder o cargo através de um processo na justiça. É um processo específico. A lei orgânica vai detalhar esse processo. É uma ação civil só para isso. Não pode perder o cargo através de um processo administrativo, através de redução de gasto com pessoal, através de avaliação periódica de desempenho. Tem que ter um processo específico na justiça para isso. Tá? Isso é a vitaliciedade. Outro detalhe importantíssimo. 2 anos, filho. Ué, professor, não são 3? 3 é estabilidade. Vitaliciedade são 2. O indivíduo passa no concurso para promotor de justiça e ele fica 2 anos no chamado vitaliciamento. Alguns chamam de estágio probatório, outros chamam de vitaliciamento, isso não importa. Mas ele fica 2 anos para adquirir a vitaliciedade e na lei orgânica eles vão entrar em detalhes sobre isso. Quem apura, se tem recurso, aí na lei orgânica eles vão detalhar isso aí. A inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inamovibilidade, não pode ser movido, não pode ser removido, remoção. É lógico que a remoção, a inamovibilidade, ela como regra, né, tem exceção que a gente vai falar, mas a regra é a inamovibilidade. Por quê? Com garantia. Os 3 aqui são garantias. Garantia de quê? Para o promotor poder atuar, cara. Imagina um promotor que está numa comarca distante, que tem uma força política muito grande, o pessoal está fazendo a festa lá, e vem o promotor colocar ordem na casa.
Aí vem lá o prefeito, o vereador, né, os empresários, né, poderosos, tá todo mundo ali pegando uma fatia do bolo, aí vem um promotor linha dura, e aí, vamos lá, a classe política chega e fala assim, ó, vamos afastar esse cara daqui, tá, não pode, não tem como, é inamovível. Então é uma garantia do promotor chegar e descer o sarrafo mesmo, entendeu? Entrar com a denúncia, botar o dedo na cara e você fez errado e você vai ser preso. Uma garantia de que ele não vai ser movido dali, ele vai continuar ali. A vitaliciedade também nesse sentido, a irredutibilidade do subsídio também vem nesse sentido. Mas aí, então, tudo em garantia, mas a inamovibilidade, ela é absoluta? Não. Não. Até a vitaliciedade não é, né? Porque pode perder o cargo através de sentença judicial, mas a inamovibilidade é o grande lance. Ele pode ser movido? Sim, salvo interesse público. E quem vai decidir esse interesse público é um órgão colegiado dentro do Ministério Público. Um órgão colegiado são membros que vão votar, né? Cada Ministério Público vai ter o seu próprio órgão colegiado que vai decidir isso, né? Dentro da sua própria estrutura, da sua própria organização. Mas você tem, para mover esse membro dali para outro lugar, tem que ter interesse público. Esse interesse público é votado e aprovado por um órgão colegiado de dentro do Ministério Público e pelo voto da maioria absoluta desses membros do órgão colegiado. E assegurada ainda a ampla defesa. Então, é uma exceção bem rara de acontecer, né? Mas acontece. Irredutibilidade de subsídio está aí, né? Não pode diminuir o subsídio, é o que ele recebe, né? Ele recebe subsídio, é dinheiro, é o valor, é irredutível. Aí tem esses critérios aí, as disposições aí da Constituição que não interessa a nós aqui. As seguintes vedações: é proibido, não pode receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Não pode, né? Interessa o nome que se dê, se é propina, não, se é presente, se é cafezinho, se é cervejinha, se é agrado, se é cafuné, não interessa. Não pode exercer a advocacia. Não pode participar de sociedade comercial, aí vai na forma da lei. A lei vai abrandar isso. A própria Constituição fala, não pode participar de uma sociedade comercial. Mas, ao mesmo tempo que a Constituição fala isso, ela também fala na forma da lei. Aí a lei orgânica vai permitir algumas possibilidades, enfim, isso lá na lei orgânica você vai ver. Exercer, ainda que indisponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Isso aqui cai bastante. Não pode exercer nenhuma outra função pública, salvo uma de magistério. O que é magistério? Professor. Ainda que em indisponibilidade. Vai ter um abrandamento um pouco disso, mas a regra geral é essa daqui. O cara é promotor. Sabe aquela coisa de acumular duas funções? Ele só pode acumular com cargos, né? Ele só pode acumular com o cargo de professor, magistério. Só ele pode ser promotor e professor, promotor de justiça e professor de direito constitucional na UERJ, promotor de justiça e professor de direito penal na UFRJ. Não tem problema. Mas nenhuma outra função pública ele pode exercer. O que acontece? O que pode cair na sua prova? Fala assim, o governador gosta muito do promotor, um promotor fulano, e queria nomear designar esse promotor fulano como secretário estadual de justiça. Secretaria Estadual de Justiça. Pode. Olha, poder pode, mas assim, se ele for, ele vai ter que pedir exoneração. Entendeu o negócio? Se esse promotor quer ser secretário estadual, por exemplo, ele vai ter que pedir exoneração do cargo dele. Porque ele, como promotor, não pode acumular nenhuma outra função. Então tá bom, professor, ele pede exoneração, vai ser secretário estadual. Na hora que ele for exonerado da secretaria, ele volta para o Ministério Público? Claro que não, porque ele pediu exoneração. No caso aí do juiz, é a mesma coisa. O juiz era juiz, foi convidado para ser ministro da Justiça, pediu exoneração. Deixou de ser ministro da Justiça, voltou para a magistratura? Não. Para voltar para lá, o que vai ter que fazer? Fazer outro concurso. A mesma coisa aqui. Ainda que esse indivíduo esteja em disponibilidade, ou seja, colocado em casa, porque o cargo dele foi extinto e tal, ainda assim, não pode exercer outra função pública salvo uma de magistério.
Vai ter algumas exceçõezinhas aqui que a gente vai falar, tá? Mas a regra é essa daqui. Exercer atividade político-partidária. Não pode. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. É a mesma coisa da letra A. Tem algumas previsões em lei aí nesse sentido, excepcionando isso, mas tudo bem. Funções institucionais. E aqui o 129 estabelece o que cabe ao Ministério Público fazer. Né? O que o Ministério... Tá bom, já vi a estrutura, a garantia dos membros, as vedações e coisa e tal, mas o que ele faz? Tá aí. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, condicionada à representação ou incondicionada. A ação penal pública, você sabe, ou deveria saber na altura do campeonato, são os crimes de ação penal pública em que o promotor de justiça ou o procurador vai oferecer a denúncia. Ah, roubou o carro, então é um crime de ação penal pública. É o dono do carro que vai ter que promover o processo judicial criminal? Não, é o Ministério Público. É o Ministério Público. Ele é o titular da ação penal pública. Tá? Existem crimes de ação penal privada, aí o Ministério Público não entra. 2. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Aí é mais do mesmo, não tem muita relevância, tá? É o basicão. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Né? Aqui ele entra em direitos difusos e coletivos. Difusos é de todo mundo e coletivos é de uma coletividade determinada, né? Dos trabalhadores, dos médicos, dos advogados, você consegue determinar. Individual, homogênea, que você não consegue determinar ali naquele momento, mas você, com o tempo, no futuro, você consegue identificar. Então, a ação civil pública é a ação judicial para inibir aí, né, o que prejudica direitos difusos, por exemplo, meio ambiente, a cultura, patrimônio público. Aí o Ministério Público, alguém está violando o meio ambiente. Então o Ministério Público entra com a ação civil pública. É só o Ministério Público legitimado para promover a ação civil pública? Não. Você tem associações, tem o próprio Estado, tem a própria Defensoria Pública. Né? Agora, e o que é o inquérito civil? Ah, e a legitimação de um não retira do outro. O que é o inquérito civil? O inquérito civil ele serve de lastro para uma futura ação civil pública, uma investigação. Mas é um inquérito, não é na polícia, não é inquérito policial, não é inquérito criminal, é inquérito civil. Ele vai também fazer apurações, investigações, mas ele tramita dentro do Ministério Público, não é na polícia. Não é inquérito criminal na polícia, inquérito policial. É um inquérito civil, civil. Ah, tem uma empresa aí que está poluindo, então vamos fazer um inquérito civil, abre um inquérito civil para apurar isso. Apurou, viu, não viu, tal, tem elemento suficiente, futuramente entra com uma ação civil pública. Pode entrar com a ação civil pública sem o inquérito civil? Pode, não tem problema nenhum. Se já tiver aí os documentos, tudo comprovado, vai direto na ação civil pública, vai direto no Poder Judiciário. Não precisa do inquérito civil. Agora, um detalhe. Só o Ministério Público que promove inquérito civil, tá? Não é só ele que promove a ação civil pública, mas só ele promove inquérito civil. 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. Então, a ação de inconstitucionalidade, né? O Ministério Público é um dos legitimados para a ação de inconstitucionalidade, e representação para fins de intervenção. A intervenção da União nos Estados e dos Estados nos municípios. Pode ser através de inconstitucionalidade também, ação direta interventiva. E aí uma outra história, um assunto mais complexo, mas o Ministério Público também é legitimado para isso. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, isso aqui também cai muito em prova. Ministério Público. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Então, procedimentos administrativos internos, por exemplo, o próprio inquérito civil é um exemplo disso, né, de procedimento administrativo dentro do Ministério Público. Ele pode expedir notificações, requisitando informações de autoridades, de particulares, de agentes públicos, requisitar documentos também de particulares e são obrigados a atender, tá? Essas notificações expedidas pelo Ministério Público
no curso dos procedimentos administrativos internos, o notificado é obrigado a atender. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei e tal. Então, controle externo é o controle da polícia, mas não é pela polícia, porque senão seria controle interno, né? Controle externo é aquele efetuado pelo Ministério Público sobre a polícia, né? O Ministério Público está fora da polícia, então por isso controle externo. E aí você tem os mecanismos de como que isso vai acontecer, isso é outra história. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Requisitar diligências investigatórias e requisitar a instauração de inquérito policial. Então, inquérito policial ele pode ser instaurado mediante requisição do Ministério Público. Ele requisita ao delegado, o delegado vai lá e instaura. O delegado pode instaurar de ofício, pode instaurar através de uma requisição do juiz, né? Através de uma comunicação, de um particular. Então, assim, mas quem instaura é o delegado. Requisitar diligências investigatórias é no curso do inquérito. O inquérito tem lá, é presidido pelo delegado, corre, tramita perante a Polícia Civil ou Polícia Federal, se for o caso, e as diligências são promovidas ali. O Ministério Público pode requisitar uma diligência. Olha, vem requisitar a oitiva dessa testemunha, vem requisitar a renovação do exame pericial, sei lá. Futuramente é o Ministério Público que vai promover a ação penal, então ele tem esse poder aqui, deve ter esse poder aqui. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Aqui são outras funções, além dessas, né, não esgota, mas funções que são compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Por isso que eu falei que abranda um pouco. Tudo bem, o Ministério Público, o membro, né, ele não pode exercer nenhuma outra função a não ser uma de magistério. Mas aí você tem jurisprudência dizendo, tem uma questão aqui assim, foi criado um conselho, não sei o que das quantas, do meio ambiente. Aí o Ministério Público foi chamado a participar desse conselho. Aí é meio ambiente, é direito difuso, então beleza, né? É uma outra função, não está no 129, mas o próprio 129 do inciso 9 permite essa função, uma vez que ela é compatível com a finalidade do Ministério Público. Tá? E depois ele fala, sendo-lhe vedada, proibida a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Entidades públicas, o Estado, a União, uma autarquia, eles têm seu próprio corpo jurídico. Você tem o procurador daquela autarquia, você tem o procurador do Estado, você tem o procurador do município. Eles é que vão fazer a representação judicial desses entes políticos, desses entes públicos. Você tem, o processo contra o Estado do Rio de Janeiro. Você tem um procurador-geral do Estado. Não é o Ministério Público que vai fazer a representação judicial do Estado, que vai ser o advogado entre a do Estado. Não, para isso tem a Procuradoria do Estado. Uma autarquia, tem a Procuradoria na autarquia, né? E a consultoria jurídica também são as procuradorias que vão fazer, né? Então o Ministério Público está fora desse ponto aqui. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo disposto na Constituição e na lei. Ou seja, aquilo que eu falei, o Ministério Público ele é legitimado para promover ação civil pública, mas tem outros legitimados também, né? E essa legitimação do Ministério Público não retira a legitimação, por exemplo, de uma associação para o mesmo fato, na mesma hipótese. Tá aí o parágrafo 1º, então também pode promover ação civil pública. Depois as duas serão reunidas, né, pelo juiz para ter um julgamento único, já que é a mesma situação. Mas de início não, sempre, né? A legitimação do MP aqui não retira a legitimação de outros, né, que a lei vai estabelecer ou que a Constituição vai estabelecer. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição, membro da carreira. Promover ação civil pública, um promotor ou procurador, não pode ser o técnico ou analista, porque não faz parte da carreira, aí é serviço auxiliar. Tem que residir na comarca. Ele está lotado em Itaperuna, tem que morar em Itaperuna. Está lotado em Paraty, tem que morar em Paraty. Está lotado em... tem que morar lá. Salvo autorização do chefe da instituição. Acontece muito, né, essa autorização em morar em outro lugar.
O ingresso na carreira do MP far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se das nomeações à ordem de classificação. Então, a entrada na carreira do promotor, né, tem que ser, não é concurso público de provas ou provas e títulos, é de provas e títulos. Não é só de provas, é de provas e títulos. Marca isso aí, tá? Títulos não são obrigatórios, mas entra na contagem lá. Participação da OAB. Tá falando ingresso na carreira, não é o seu concurso. Ah, mas o meu concurso não tem OAB, mas o seu concurso não é para ingresso na carreira. É para técnico ou analista. Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Tem que ter o bacharelado em Direito, formação em Direito. E no mínimo 3 anos de atividade jurídica. As leis e os atos vão determinar o que eles reconhecem como atividade jurídica, não é aqui, né, mas tem que ter 3 anos de atividade jurídica. E a nomeação, seguindo a ordem de classificação, perfeito. Aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93. 93 é o Estatuto da Magistratura, né? Lá da Constituição, que se aplica lá ao magistrado, pelo 93 se aplica aqui também, ao membro do MP. A distribuição de processos é imediata, tá? A distribuição da entrada em processo. E no artigo 130, bem interessante, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Tem um outro ministério, olha, Ministério Público da União, falamos no vídeo anterior, Ministério Público do Estado, Ministério Público Eleitoral, né? Falamos sobre o Ministério Público Eleitoral, que atua perante a Justiça Eleitoral, não tem carreira, né? Não tem carreira, são membros aí emprestados dos Estados e da União, na primeira, segunda, terceira instância, ficam lá 2 anos acumulando função. Ainda tem o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Caraca, professor, mas olha só. Esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não é bem um Ministério Público assim. Ele tem, né, direitos, vedações em forma de investidura, a mesma coisa do MPU, do Ministério Público e do Estado. Então você tem lá os direitos, as proibições, não pode, o membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não pode exercer advocacia. Forma de investidura, concurso público de provas e títulos, com a atuação da OAB, bacharelado, aquela coisa toda em direito. Mas ele não tem autonomia, ou seja, ele pertence ao Tribunal de Contas. Então, por exemplo, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é um órgão que pertence ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pertence a quem? Pertence a ninguém, ele é ele. Ele é ele. Ele não está dentro de ninguém. Ele é ele. Já o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, no caso do TCE, Rio de Janeiro, ele é um órgão que pertence ao Tribunal de Contas do Estado. Então não tem autonomia administrativa. Não tem autonomia. Não tem iniciativa de sua proposta orçamentária. E mais, as funções, ele não está falando aqui no 130 das funções. Tá? Promover ação penal pública. Não cabe. Se o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas verificar uma irregularidade, é um crime, você tem que encaminhar isso para o eleitoral, não. Tem que encaminhar isso lá para o Ministério Público do Estado, para promover a ação. Ação civil pública também não pode. Então tem questão aí, vamos lá. FGV 2024. O TCU, aí, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tem sede no DF, compõe-se de 9 ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre os quais 1/3 mediante aprovação do Senado e 2/3 indicados pelo Congresso. Tá. Isso aqui é coisa de Constituição lá do Tribunal de Contas. Junto ao tribunal. Que tribunal? Isso aqui. Ele fala tribunal, mas também não faz parte do Tribunal de Contas, não faz parte do Poder Judiciário, ou seja, não é atividade jurisdicional em que pese o nome tribunal. Também não é tribunal, entendeu? Não é tribunal, é só no nome. É igual o MP junto ao Tribunal de Contas, também não é mais no nome. Junto ao tribunal, no caso TCU, funciona um Ministério Público especializado. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas também é chamado assim, tá? Ministério Público especializado. Também é um sinônimo. Composto por um procurador-geral, 3 subprocuradores gerais e 4 procuradores. Isso é uma organização do MP junto ao TCU. Sobre o Ministério Público especializado a que se refere o texto, assinale a afirmativa correta, letra A. Possui autonomia financeira e administrativa? Não. Deixa eu marcar aqui.
Não possui. Não tem iniciativa, não tem proposta orçamentária, ele faz parte do Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas que administra ele, não é ele que se administra. Não. B. Possui personalidade judiciária, inclusive para propor ações de inconstitucionalidade? Não. O que é personalidade judiciária? Não é personalidade jurídica. Personalidade jurídica é pessoa jurídica. Nenhum deles é. Nem o MP estadual, nem o da União, nem o eleitoral, nem o junto ao Tribunal de Contas. Nenhum deles é pessoa jurídica. Todos eles são órgãos. Agora, a personalidade judiciária é a capacidade de você entrar com um processo na justiça. O Ministério Público, apesar de não ser pessoa jurídica, ele é autor de ações judiciais. Ação civil pública, ação penal pública. Aí você fala, mas só quem é pessoa física ou jurídica que pode entrar com um processo. Pois é, o Ministério Público não é pessoa jurídica, mas pode entrar com um processo. Porque ele é dotado de personalidade judiciária, né? A lei vai definir, a Constituição e a lei vai definir em que processo ele pode atuar, também nem em todos. Mas o MP junto ao Tribunal de Contas não tem personalidade judiciária. Ele não pode promover ações judiciais. Letra C. Possui autonomia para gerir e prover seus recursos humanos? Isso é administração. Não tem autonomia administrativa. Inclusive contra o pessoal, não tem autonomia administrativa. Está fora. D. Ao Ministério Público junto ao TCU se aplicam os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional. Não está falando ali das garantias, vedações, não fala lá, 130? Direitos, vedações e forma de investidura. Então lá, os direitos, os mesmos direitos. Então tem unidade, indivisibilidade e independência funcional. Letra E. Poderá ajuizar ação civil pública? Não tem personalidade judiciária. Né? E outras ações de tutela coletiva? Não. Perante TCU, não. Após ficar inconformado com a reportagem, que mencionava que determinado agente público não poderia perder o cargo, senão em decorrência de sentença judicial transitada em julgado, diante da vitaliciedade assegurada pela Constituição, Ptolomeu decidiu entender melhor tal garantia, vindo a tomar conhecimento de que ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício, né, apenas para os cargos estabelecidos na lei maior a Constituição, entre os quais é correto apontar o de promotor de justiça. O promotor, o procurador, né, que é membro do MP, o juiz tem também, mas é outro ponto. E ministro do Tribunal de Contas, né, ministro ou conselheiro do Tribunal de Contas também tem. Só esses. Defensor público não tem, delegado não tem, procurador de Estado e analista judiciário, coitado, analista também não tem. Então, promotor de justiça, vitaliciedade. 3. Ana é promotora de justiça na comarca Alfa. Instaurou o procedimento investigatório criminal para apurar a conduta de João, filho de um influente político que tinha sua base eleitoral na região. A Ana, a promotora, está investigando o filho de um influente político, criminalmente. Insatisfeito com a postura de Ana, parece que ela está falando alguma coisa errada, né? O político solicitou que sua assessoria analisasse se a promotora pode ser removida compulsoriamente, obrigatoriamente, do seu órgão de execução, sendo-lhe respondido que não, ela tem o quê? Inamovibilidade. Então, letra A. Sendo respondido que a garantia da inamovibilidade veda a remoção compulsória de Ana. Sim, em qualquer hipótese. Aí não. Vai bonito até aqui. Daqui para lá, em qualquer hipótese não, porque tem interesse público, votado pelo órgão colegiado, Ministério Público, a maioria absoluta de seus membros. Então não é em qualquer hipótese. B. Apenas o Procurador-Geral de Justiça pode decidir pela remoção. Não é o PGJ que decide, não, é o órgão colegiado. Apenas o Conselho Nacional do Ministério Público pode decidir? Não, é o órgão colegiado. D. Apenas por decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por motivo de interesse público, pode ser determinada a remoção compulsória de Ana, sim, é a inamovibilidade dela. E letra E, apenas por decisão do Procurador-Geral de Justiça ou do órgão colegiado? Não. Então ficou letra D. Porra, essa 4 é legal. Falei até a palavra. Maria e Antônia, estudantes de Direito, travaram intenso debate a respeito do alcance da garantia da vitaliciedade. Ao final, concluíram que essa garantia, vitaliciedade, é adquirida após 3 anos de efetivo exercício? Não, 2 anos. 2. Permite que o agente ocupe o cargo até que decida dele se desligar ou venha a falecer? Não, tem sentença judicial, transitada em julgado, que pode extinguir, né? Pode tirar o cargo dele. Então aqui a 2 também está errado. 3. Exige sentença judicial transitada em julgado para que seja decretada a perda do cargo. Sim, a 3 sim. 4.
Assegura a permanência do agente no órgão que ocupa, salvo decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público por motivo de interesse público. Aí tu pensa assim, professor, tem isso, né? É garantia no órgão, salvo decisão do órgão colegiado, do MP, por motivo de interesse público e tal. Tem isso, né? Tem, mas olha o que a questão está perguntando. Está perguntando sobre vitaliciedade. E o item 4, ele não fala de vitaliciedade, ele fala de inamovibilidade. Então 4 também está fora. Apesar de estar bonitinho aqui, mas está certo. Está certo com relação à inamovibilidade, mas está errado na questão, porque a questão fala sobre vitaliciedade. Então só tem a 3. Apenas a 3, letra A. Coisas de FGV. 5. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Sobre tal instituição, analisa as afirmativas a seguir e assinale VOF. Tá. Diferente do Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual, cuja escolha se dá primeiro a partir da formação de uma lista tríplice entre membros da instituição, que depois é encaminhada para o governador do Estado escolher um dos 3 integrantes. Verdadeiro. Próximo. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, não é admitida pela Constituição? Errado. É admitida sim. Maioria absoluta do Poder Legislativo. Então, aqui é falso. Por causa do princípio. Conquanto o Ministério Público seja considerado constitucionalmente uma função essencial à Justiça, diversas de suas atribuições se dão no plano extrajudicial? Sim. É uma função essencial à Justiça, né, a função jurisdicional. Você tem muita atuação do Ministério Público perante o Poder Judiciário, mas não é só ali. O inquérito civil, as investigações criminais, requisição de diligências investigatórias no inquérito policial, tem um monte. A proteção, o controle externo da atividade policial, a proteção dos indígenas. Então aqui é verdadeiro. Muitas delas se dão no plano extrajudicial. Então verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Outra, a Constituição do Estado Alfa foi alterada e passou a dispor que membro do Ministério Público do respectivo Estado integraria o Conselho do Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Essa aqui foi a jurisprudência que eu trouxe, que eu comentei. A Constituição de um Estado, pode ser do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, alteraram a Constituição e colocaram lá que o membro do Ministério Público daquele Estado vai integrar um Conselho do Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Surpreso com o teor dessa alteração, Joana, presidente de uma organização da sociedade civil que também tinha assento no colegiado, esse mesmo conselho, consultou o seu advogado a respeito da compatibilidade do referido comando com a Constituição de 88. E o comando aqui é certo. Então a jurisprudência já julgou, já decidiu, olha, pode ser, sim, entra ali na exceção do 129, inciso 9, lembra lá, vamos voltar lá. 129, inciso 9, Cabe ao Ministério exercer outras funções, além dessas aqui, que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Está falando de meio ambiente, é conferida a ele, né, ao Ministério Público, através da Constituição do Estado, e tem a ver com a finalidade do Conselho do Fundo Estadual. Então, a jurisprudência aceitou isso, né? Tudo bem. Então, o advogado respondeu a Joana que o comando, letra A, não poderia ser inserido na Constituição Estadual? Poderia sim, já que a matéria é própria da lei orgânica do Ministério Público, não. B. Importa no exercício de uma segunda função pública pelo membro do Ministério Público que é vedado. Aí você tem aquilo que eu falei. A função pública, uma segunda função pública do MP é permitida para magistério, mas dá o abrandamento, né, no 129, inciso 9, porque ele coloca outras funções desde que tenham compatibilidade com a finalidade. Então a letra B também está fora, né? C. É harmônico com a Constituição da República desde que a atuação do membro seja remunerada. Onde está escrito isso? Considerando o princípio constitucional que exige o pagamento pelo trabalho realizado. Não tem nada a ver com isso aqui. E a letra A fala, isso aqui é própria da lei orgânica do Ministério Público. Não tem nada dizendo que tem que ser na lei orgânica do MP. Pode ser na Constituição do Estado, não tem problema nenhum. A letra D.
não infringe vedação estabelecida na Constituição da República, sim, desde que, entre outros requisitos, a participação se dê a título de exercício das atribuições institucionais da MP. Bonito. Tem a ver com a finalidade da instituição MP. Exatamente assim foi a decisão, né, da jurisprudência. A atuação do referido fundo é incompatível com as funções institucionais do Ministério. Não, errado. É compatível sim, tem a ver com defesa do meio ambiente. E já decidido pela jurisprudência. 7. A estrutura administrativa do Estado brasileiro possui peculiaridades constitucionalmente definidas, considerando seus poderes independentes, suas atribuições e funções. A esse respeito, é uma atribuição do Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses do âmbito dos direitos sociais e coletivos, independentemente de provocação. Sim, letra A. Isso aqui tem mais a ver com o primeiro vídeo, né, com a parte inicial, mas tem mistura aqui, né? Ele pega a parte da primeira aula, do primeiro vídeo, mas pega a parte dessa segunda aula também. Então a letra A está certa. Ah, professor, mas está dizendo que é independentemente de provocação. Está dizendo, mas está implícito, né? Não está dizendo, mas está implícito. Porque não tem que toda hora alguém botar o Ministério Público para funcionar. Ele já tem que agir de ofício, né? Ele já é... o regime democrático está sendo violado. Aí o Ministério Público, não, vou esperar alguém me provocar. Não, ele já é a função dele, já é obrigatório, tem que ir lá. B. Propor leis ao Congresso, entre elas o orçamento, não. Editar em caso de emergência medidas provisórias, também não. Medida provisória é chefe do executivo, isso aqui também é chefe do executivo. C. Realizar atividade jurisdicional de resolução de conflitos, não. Atividade jurisdicional é o poder judiciário. Resolver conflitos mediante provocação das partes é poder judiciário, atividade jurisdicional, função típica do judiciário. D. Representar o país internacionalmente e manter relações... não vou nem comentar. Ser o guardião da Constituição, não. Esse aqui é o STF, queridíssimo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, ou deveria ser, né? Então aqui, letra A, segundo alguns. E a oitava questão. A Constituição da República estabelece que o exercício do controle externo da atividade policial... controle externo da atividade policial é o quê? É o Tribunal de Contas? Não vou nem ler tudo. Não. É o Judiciário? Não. É o Ministério Público. Opa. Vamos ver se tem mais aqui. É a Defensoria? Não. É o Legislativo? Não. Não precisa nem ler o resto. Troço enorme. Passa para a próxima questão, filho. Não perde tempo, não. Acabou. Também 8 questões, né? Fico por aqui, um abraço aí. Fica com Deus. Tchau, tchau.